Namastê, eu sou Margot Childers e estudo astrologia e faço astrologia desde a década de 70 e para mim a astrologia tem demonstrado uma fonte de grande autoconhecimento e de muita satisfação também e me mostrado caminhos da saúde, caminhos do amor, caminhos do dinheiro, os caminhos da vida. E agora o sol entrou em peixes e aquela preguiça, né? Porque eu vinha conversando aqui com a Vitória, minha neta, e falando sobre exatamente esse momento, né? E sobre os nossos amigos piscianos, sobre a vida de todo mundo e como que as pessoas estão mais assim sonhadoras na rua, deslumbradas e esquecem o espaço que elas estão ocupando, param para conversar na passagem. Então tem aquela porta ali, é o único lugar que você tem para passar e a pessoa para distraidamente, romanticamente para conversar. Então é mais ou menos isso. Então o sol entrou em peixes e aí a sensibilidade fica no ar. Então fica no ar também o sonho, a psique, a saudade de não sei o que, o chororó muitas vezes, mas enquanto a gente está desatento. Quando a gente está atento, a gente começa então a trabalhar a realização dos sonhos, porque afinal de contas é isso que é peixes. Peixes é a realização do teu sonho. Então, a gente tem que lembrar para avaliar o que está sentindo. É muito bom falar agora desse momento, porque o sol já entrou há alguns dias e vai ficar mais um tanto de tempo para frente. Então você tem oportunidade de se auto-observar, de observar o mundo ao teu redor e perceber se tem a ver ou se não tem. Então, para lembrar das qualidades de peixes, tem uma coisa bastante pontual, que é a lembrança do Mestre Jesus e da informação e das mensagens que ele deixou. Jesus, o Cristo, ele foi o avatar da era de peixes, que foi essa era que a gente está saindo dela, né? Está saindo porque quando a gente entra numa era, o resquício do que passou ainda fica, né? Com todas as mudanças que a gente passa na vida, as memórias ainda trazem o passado, e o passado vem e se torna presente. Então, para a gente saber exatamente qual é a energia que está rolando, vamos lembrar um pouco qual foi a mensagem, né? Então, foi uma mensagem que ele propôs à base de sofrimento. Então, o crescimento contava com o sofrimento. Então, peixes é o signo das lágrimas, né? Então, dizem que o pisciano chora por todos os do zodíaco. No entanto, gente, todos nós somos um pouco piscianos. A gente é um dozeavo de cada signo, sendo que onde o Sol está, ocupa mais espaço. Por isso que todos conhecemos o signo solar e eu sou Sagitário, porque meu Sol está em Sagitário. Eu falo, eu sou Aquário, porque na hora que eu nasci, Aquário estava subindo lá no horizonte onde o Sol nasce. E eu sou de Lua Capricórnio, então porque a Lua estava no signo de Capricórnio quando eu nasci. Então essas configurações dão um pouco mais de potência dessa qualidade do signo, mas a gente tem todos os signos. Então é interessante quando o Sol entra num signo, a gente saber em que casa do nosso mapa astral aquele signo está, para saber onde que o Sol vai estar brilhando para a gente. Eu vou falar disso depois aqui. Mas agora eu vou falar um pouquinho de peixes. Então, lembrando do que Jesus falava, amar o teu próximo como a ti mesmo, perdoar, né? Não julgar, porque o peixes ele é um signo que tem dualidade. São dois peixinhos, um nada para um lado, outro nada para o outro. Então, essa questão do nadar por um lado e para o outro, ela está muito relacionada a essa dualidade. O yin e o yang, né? Os opostos, que a gente tem que olhar os opostos não como inimigos, mas como complementos que encaixam e que se completam, porque fica mais fácil a vida. E para que a gente tem que buscar complicação?
né? Acabou a era de peixes pelo sofrimento, a gente não precisa mais crescer apenas pelo sofrimento. Então, qual é a característica que a gente tem que trazer? A gente tem que lembrar que a gente precisa conhecimento. Então, estudar, buscar conhecer, buscar dentro de si também o que você já sabe. Hermes Trismegisto, que foi um mestre, o primeiro mestre a se manifestar lá na era de Gêmeos, ele deixou várias máximas. E uma delas era que a gente... nossa, ele deixou tantas máximas que agora ele falava que os opostos se atraem, né? E que a gente tem que lembrar do ritmo que vai contra a balança. Então, quando você vai cair para um lado, você tem que ir para a contrabalança, para contrabalançar. Então, isso aqui são os opostos, né? Então, os opostos, eles se atraem, eles têm que se contrabalançar, e é isso que Peixes veio trabalhar com a gente. Não tem certo e errado, não tem bom e mal, tudo é. A gente não pode dizer que a festa é a única coisa boa da vida, nem que nos dias de chuva a coisa fique horrível, nem que a tristeza é um mal que não tem, que a gente não tem que viver. A tristeza faz parte do universo tanto quanto faz parte a alegria. Então essa dualidade de peixes é que faz com que o pisciano cria um mundo que não existe muitas vezes. Ele bota um óculos cor-de-rosa, como meus cabelos, que aliás eu botei o cabelo cor-de-rosa, gente, porque eu estava passando por um momento de tanta tristeza, que eu decidi fazer alguma coisa que me deixasse mais feliz e botar um pouco mais de felicidade na minha vida. E foi quando eu lembrei da minha peruca cor-de-rosa, a peruca que eu comprei quando morei na Inglaterra, e que eu gostava muito da minha peruca cor-de-rosa, que eu usava de vez em quando. E aí eu falei, cara, olha o cor-de-rosa. Mas o Peixes, ele tem essa coisa de botar o óculos cor-de-rosa. E aí, aquele óculos cor-de-rosa, na hora que ele tira, ele vê uma realidade que é a realidade como é e que não é a que ele estava vendo. Ok, isso tem coisa positiva? Claro que tem. Se ele conseguir trazer aquele sonho para a realidade, ou conseguir trazer essa coisa gostosa, essa coisa suave, essa coisa poética, carinhosa, que o Peixes é um signo carinhoso, é um signo até melado de tanto carinho, né? Então, se ele conseguir trazer isso para a vida, fica tudo melhor, inclusive para ele, ou principalmente para ele, né? Que ele gosta, ele é sensível. Eu vejo já um lado de Peixes, que é o lado que eu chamo de sonso, porque é o signo que tem facilidade de ser sonso. Mas não é que ele necessariamente faça isso como uma maldade, mas é uma característica, é aquele sonho acordado, né? Aquele jeitinho. E ele tem que trazer isso para a realidade, né? Os aquarianos, por exemplo, que tem ascendente aquário como eu, que tem a minha casa 2, que é a casa da profissão, a casa do dinheiro em Peixes, eu sou extremamente sonhadora para ganhar dinheiro. Então, se eu sonho e consigo me permitir achar que meu sonho vai ser realizado e que vai ser legal e que vai ser bom e que vai dar certo, eu ganho dinheiro. Então, a gente saber isso. O Peixes é o signo do sonho, então o sonho revela. O sonho traz informações do subconsciente, do inconsciente, traz informações que estão dentro da gente e que a gente nem sempre dá chance de materializar. Então, é não ter grilo. Outro dia uma cliente me falou, mas você não me falou que eu ia passar por isso, eu fiz um outro trânsito. Eu falei, olha, cada astrólogo vê as coisas de um jeito. Eu tenho o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é pegar o limão e ver o que de gostoso eu posso fazer. Se chupar aquele limão, naquele momento for o agradável, é chupar o limão.
Se não, fazer uma limonada, se não, fazer uma mousse. E fazer o que for melhor com cada momento. Então, quando eu leio um mapa, por exemplo, eu busco isso. Busco ver o que está ruim, o que está difícil e como que pode sair. E muitas vezes eu já falo a saída. Porque, e aí eu costumo dizer, eu não sou psicólogo. Eu te falo isso e você vai para o psicólogo trabalhar como você chega nisso no dia a dia. Porque é claro que a gente... saber onde você vai chegar, ter um plano para chegar naquele ponto, não significa que você já chegou no ponto. Você vai trabalhar para chegar naquele ponto e vai ter todos os nós que vai ter que desatar, tá? Então, fica atento, porque daqui a pouco eu faço um outro vídeo falando do peixes para cada signo. Mas já vai olhando aí na rua como é que as pessoas estão. E quando for dirigir, respira fundo. Não bebe, porque peixes adora beber quando ele não pode sonhar. Adora usar drogas para ficar muito doido. Quer ficar muito doido? Quer beber? Fique em casa, bebe, faz o que você tiver que fazer ou tenha consciência, tá? Se você é daquele tipo que perde a lucidez, então observa, porque a gente não tem que perder a lucidez. A gente só usa as coisas que a gente tem que usar para ficar cada vez mais lúcido. Até já, para saber do que peixes traz para você nos teus signos. Veja os 3. Namastê, até já!